Hoje nós vamos falar sobre o uso desse termo transcendência, transcendental. Algumas vezes se traduz a paramita da sabedoria, Prajna Paramita, que também é o nome do sutra, né? De Sutra do Conhecimento Transcendental. E tem, como sempre, tem algumas armadilhas e alguma coisa correta nisso. Vamos ver dentro do vídeo quais são os lados positivos e os lados negativos do uso desse termo no contexto do Dharma, né? Quem quiser pedir os cartões, é só mandar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. E se quiser fazer alguma contribuição para isso ou para por qualquer outro motivo, né? Porque as atividades aqui do canal eu sigo fazendo gratuitamente, mas algumas vezes eu tenho certas necessidades de pagar certas contas. Então, quem quiser, tiver essa generosidade, tiver essa disposição, espontaneamente, sem nenhuma pressão, por favor, usem esse código QR ou a chave que é esse e-mail. Ou também vocês podem comprar na Amazon através desse link ou gerar links na Amazon. Eu ainda vou explicar isso melhor dentro desses sites. Talvez esse seja o momento, talvez isso aconteça agora, talvez não. Essa semana eu mandei um boletim informativo. Se você quiser, se inscreva lá. Talvez eu tenha que mudar o modo de envio desses boletins em breve, daí eu vou falar dessas mudanças, né? E eu tenho, é claro, esse grupo no WhatsApp com relação a esse canal de budismo tibetano, o Tendril, e tenho esse outro canal também que é de assuntos diversificados, que é o Diletante Extraordinário. Vocês podem, por exemplo, essa semana eu falei sobre o filme Tess, do Roman Polanski, um filme de 1979, e lá pelo meio eu começo a falar do Patrul Rinpoche e algumas coisas ligadas ao Dharma, assim, porque é impossível fugir. Não é impossível fugir, mas é meritório não fugir do Dharma. Então, se você está interessado, tem aí o código QR do vídeo e, por favor, se inscrevam nos dois canais, né, no Tendril, no Diletante Extraordinário, também no meu canal em inglês Big Tendril. E se quiser também entrar no grupo do WhatsApp do Diletante Extraordinário, tá aqui as informações. Foram bem rápidas toda essa parte burocrática aí. E a gente já pode se dirigir então ao conteúdo propriamente dito. O fato é que quando o budismo começou a ser traduzido para as línguas asiáticas, né, então o budismo surgiu numa região do que hoje, depois que os ingleses estiveram por lá e começaram a chamar de Índia, né? Bom, então tinha vários reinos, várias regiões, várias línguas, né? Até hoje, muito mais do que dialetos na Índia. Cada vez, claro, com a comunicação, com a internet, com televisão, desde a televisão, etc., claro, as coisas vão se unificando, né? Mas ainda é um lugar que se diz que tem mais de 250 línguas em operação. Então, sempre foi assim, sempre foi um lugar com uma cultura muito diversificada, é um lugar imenso, né? Então tinha esse reino, esse lugar por onde o Buda ensinou e caminhou dentro da Índia, talvez até a fronteira do Nepal. E o Buda falava uma língua que chamava dialeto Magad, e mas os primeiros registros escritos ah, do, do que o Buda ensinou foram feitos em Pali, possivelmente, talvez imediatamente, concomitantemente também no sânscrito, que era a língua culta, a língua mais padronizada que eles tinham dentro desse subcontinente indiano, né? E claro, o budismo, na verdade, tem uma forma de sânscrito específica, que é chama de budismo, não, sânscrito híbrido budista, né? Talvez tenha alguma diferença com relação ao sânscrito das tradições ortodoxas que estão ligadas aos Vedas e etc., que tinha antes, né, do budismo, que o budismo, de certa forma, hum, entrou em choque, né, criticou certos aspectos e assim por diante. Então, dentro desses ensinamentos do Buda tinha esse ensinamento com relação a certas, acho que em filosofia ocidental se chamaria de certas virtudes que se pratica, né? Certas, tem várias classes de ensinamentos enumeradas e assim por diante. Dentre essas tem essas paramitas, né? Então, paramita
A princípio, a etimologia, pelo que se entende hoje em dia, assim, lá do sânscrito, paramita significa uma coisa como a mais elevada, a mais perfeita, né? Então, a qualidade mais perfeita. No caso, por exemplo, uma qualidade como generosidade. A mais perfeita é a generosidade. O que significa mais perfeita generosidade significa uma generosidade de talento, sujeito e objeto, né? E que não visa nenhum ganho, e que tem uma. Cada vez vai se aperfeiçoando mais até a noção de não haver, né, sujeito e objeto, ou seja, não haver uma fixação no eu e não haver uma fixação no fenômeno do, da oferenda em si, ou de todas as aparências, né? Não tem uma fixação, se vê vacuidade em todas as aparências e também se vê vacuidade no recipiente dessa e ao se ver vacuidade também se fala assim em termos de não ter uma separação verdadeira entre essas coisas, né? Essas três esferas. Então, quando a gente fala vacuidade, a gente está falando não tem independência, a gente está falando de interdependência, a gente está falando das coisas estar interligadas. E quando a gente está falando de vacuidade também, é isso que nos permite ser generosos, porque a gente percebe a qualidade ilusória do que a gente está oferecendo, né? A qualidade não sólida, não reificada, não, né, totalmente duradoura ou assim por diante. Então, nesse sentido, uh, qualquer movimento no sentido de oferecer alguma coisa para alguém é uma prática de uma de uma virtude, uma ideia assim. E na noção de paramita a gente está pensando em ir além de uma visão convencional dessa virtude até uma visão que inclui sabedoria, no caso o reconhecimento de vacuidade, reconhecimento da natureza ilusória e ainda assim oferecer e ainda assim, por isso mesmo oferecer e por isso mesmo ser capaz de oferecer verdadeiramente porque uh, a gente não está oferecendo uma aparência reificada como uma coisa enganosa que a gente oferece, né? A gente tem apego, tem aversão por aquilo. A gente está oferecendo uma coisa livre de apego, livre de aversão, livre de indiferença. Então, é a coisa como ela realmente é. Então, é a melhor oferenda. Então, é a oferenda mais perfeita. É o recipiente, melhor recipiente de oferenda. É a melhor pessoa que oferece. Então, isso é a paramita, né? Essa é a primeira paramita. Na verdade, lá no início dos ensinamentos, a lista tinha 10 paramitas e o Mahayana se focou mais em, talvez, a maioria, alguns sutras, né, se focaram mais em 6 paramitas. Sendo que a sexta paramita, a Prajna paramita, é a paramita da própria sabedoria, né? Então, a quinta seria ainda a paramita da prática, particularmente prática de meditação, né? Então, obter samadhi, absorção mental, dhyana, né? Daí, eu não sei a lista de cor de 10, acho que tem meios hábeis, força, além da, né, mas a lista de 6 eu sei bem. Então é generosidade, disciplina, ou ética, shila paramita, paciência, shanti paramita. Algumas vezes tem essa noção de tolerância, mas não é uma tolerância de aguentar, assim, alguma coisa, né? A pessoa com alegria, ela... Então tem um aperfeiçoamento da prática nessa qualidade, né? Usar a palavra virtude puxa muito para o lado da filosofia ocidental. Então, dá para usar, assim como eu falei, assim, fazer uma comparação, mas acho que em termos de Dharma, se a gente está falando da coisa, por exemplo, generosidade como uma coisa não perfeita, não uma paramita, é uma qualidade. Então, é uma coisa que gera mérito, é uma qualidade. Né? É quando é uma perfeição, é porque está se colocando sabedoria, está se colocando motivação budista, querer bodhicitta, querer iluminação e assim por diante, e aquilo vai se tornando uma ação. Daí a gente vai usar esse termo transcendente, né? Mas a gente já vai chegar nisso. Tá, então eu estava na disciplina, paciência, diligência, né? Algumas pessoas não gostam do termo diligência, ser um esforço jubiloso, né? E depois a outra seria a prática formal, ou alcançar certa realização em prática formal, obter uma absorção meditativa, né? E a sexta seria reconhecer as coisas como elas realmente são, sabedoria, ver a vacuidade das coisas, né? Então, a prajna paramita é a sexta paramita, a perfeição da sabedoria. E, dentro disso, tem uma classe de textos, né, no Mahayana, que são os Sutras Prajnaparamita, que explicam essas paramitas, e particularmente a paramita que vai dar a perfeição a todas elas, que é essa última sabedoria, né? É ela que vai permitir que todas as outras sejam perfeitas. Então a gente pratica o Sutra do Diamante, por exemplo, diz que cada uma delas é 100 vezes mais poderosa que a anterior, e permite 100 vezes mais praticar a anterior, e sendo que a última é
sem limites, né, não tem um fator de multiplicação. Ela vai além dos limites, isso já está visando, assim, esse termo transcendente. Então, eu estava falando primeiro do lugar que o Buda ensinou, das línguas que o Buda ensinou, da língua na qual o Buda ensinou, e depois das línguas que teve na Índia. E daí, quando o budismo foi indo para a China, para o Tibete, para o Japão, para Tailândia, para vários lugares, a língua vai se adaptando, vai havendo traduções, né? E essas traduções, elas usam etimologias que estão ligadas ao entendimento que se tem né? Então, hoje em dia, talvez tenha uma arrogância, talvez do pessoal que estuda a língua, então eles pode ser que haja um colonialismo no sentido de dizer, não, paramita não é ir a outra margem, paramita é perfeição, né? A palavra sânscrita, na sua etimologia correta, significaria mais perfeição. Mas o fato é que quando a palavra paramita foi traduzida, por exemplo, para o tibetano, eles traduziram ela como cruzar para outra margem, aquilo que leva a outra margem. Qual é a semelhança entre cruzar para outra margem e a perfeição? Cruzar para outra margem é um símile também do que o Buda usa em vários textos, inclusive nos Prajnaparamita, de que ao vencer, né, todos os obscurecimentos e atingir todas as qualidades, a pessoa atinge a realização. Então ela está na não está na margem onde ela começou a prática. Ela andou de barco, chegou no outro lugar e daí agora ela atingiu eh, o Nirvana no sentido Hinayana, e no Mahayana a gente vai dizer além de Samsara e Nirvana, a gente vai usar uma expressão mais desse tipo. Então, quando se vai explicar Prajnaparamita em tibetano, sempre se usa a etimologia, que é uma etimologia que pode ter uma validade, mas mesmo que não tenha uma validade, ela foi uma validade técnica, né? Ela foi validada pela experiência e pela prática de gerações de professores que usaram esse termo em tibetano dessa forma, e então esse entendimento tem essa coisa de para a outra margem. Antes de falar desse para a outra margem como transcendente, antes de chegar no foco desse vídeo, eu vou dar mais alguns exemplos, né, de termos que foram para o tibetano e ganharam uma etimologia diferente do sânscrito. Então, eles apontam para o mesmo objeto, né, mas eles entenderam a palavra de um jeito que talvez não se considere bem o que era a tradução literal da palavra, né? Então, por exemplo, a palavra Sanje, Buda, então, eles acrescentaram alguma coisa, porque Buda significa acordado, né? Então, San é um pouco isso, acordado, mas também aberto, acordado e aberto. Então, o Shakdu Rinpoche mesmo, ele falava dessa etimologia de Sangye, né, que é Buda em tibetano, ele falava disso como que removeu todos os obscurecimentos e revelou todas as qualidades, né? Então, tem um aspecto de acordar, que é um acordar que libera a gente de certos inimigos, que são os clashes, que são as coisas que nos prendem, os obscurecimentos, as emoções aflitivas, né? A inveja, a raiva, assim por diante. E tem um outro aspecto, que é o aspecto das qualidades, como as paramitas, né? Como as 4 qualidades incomensuráveis, que quando a gente remove esses obscurecimentos, naturalmente floresce essas qualidades. Então, a palavra em tibetano ela tem uma etimologia mais complexa, mais nuançada do que a etimologia original do termo Buda em sânscrito. É engraçado também que hoje em dia tem uma discussão assim da transliteração da palavra Buda. Então algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não vamos escrever Buda como se escreve em português, Buda, vamos escrever como realmente se escreve, como é tradicional se escrever Buddha, mas fazendo um parênteses aqui, né, essa transliteração, ela também é uma opção colonialista dos ingleses e dos alemães. Ela não é totalmente precisa no sentido fonético, né? Porque se a gente vai usar fonética perfeita para o D, né, do sânscrito, não é o DH, não, às vezes não existe o fonema, né? Então, se quer fazer uma representação fonética perfeita, se usa, ou bem próxima de perfeito, se usa o alfabeto fonético internacional, aí representa os fonemas exatamente mesmo, né? Então, em francês, por exemplo, é Bouddha, coloca um U no Buda. Então, isso faz parte, assim, de um projeto, um certo tipo de projeto, assim, que tende a ver
a ação inglesa, principalmente dentro da Índia, como uma coisa positiva, e de fato tem muito budismo para inglês ver, né? Isso é uma crítica que o Dzong Sartien Rinpoche sempre levanta, e eu acho que está dentro dessa tradição de usar, né? Claro que em português, ao jeito que as palavras nós falamos Buda, né? Todo mundo ouve, todo mundo entende, etc, etc. Não é exatamente, né? Buddha, Buddha, né? Porque eu não sei se eu estou fazendo jus à pronúncia tradicional, original, ou mais, enfim, não tem nem como saber, porque o Magad deixou de ser falado há muito tempo, né? Talvez tenha como se aproximar do que o sânscrito, ou talvez o Pali, né, pronuncie a palavra Buda, mas enfim, se o objetivo é a pronúncia perfeita. Mas aí dando dois exemplos dentro do, né, continuando, fechando esse parênteses e continuando o outro parênteses, os dois exemplos que a gente tem, por exemplo, além de Sanjay, que foi o primeiro exemplo, o outro exemplo é Arhat, né, que é essa pessoa realizada no caminho do Hinayana. Então, em sânscrito a palavra significa valoroso, né? Pessoa de grande estima, de grande elevado, né? Então, Arhat. Mas em tibetano eles traduziram como Drachompa. E o Drachompa é aquele que é uma coisa um pouco mais violenta, assim. Ele vence o inimigo, é o vencedor sobre o inimigo. Né? E qual é o inimigo? É o Klesha, as emoções aflitivas. Então ele realmente é totalmente vitorioso. Jina, né, na verdade é uma palavra que é o vitorioso, o Buda é o vitorioso sobre todos os obscurecimentos e assim por diante. Então, mas na verdade o Drachompa, né, o Arahat, é aquele que vence os Kleshas completamente, derrota os Kleshas, né? Então, esse é o Drachompa. Aí algumas vezes, foi o meu caso, eu não, né, começando no budismo, eu peguei algum texto que traduzia, porque tem alguns textos que resolvem deixar o tibetano ou o sânscrito, e outros textos que preferem tomar uma atitude de todas as palavras eles criam uma expressão na nossa no inglês ou na nossa língua em português, né? Então aquele texto particularmente talvez fosse um texto do Dalai, uma tradução ao redor do Dalai Lama, alguma coisa assim. E daí falava assim, aí o destruidor do inimigo faz isso, não sei o que, não sei o que. Se o destruidor do inimigo tem reconhecimento de vacuidade, de que tipo de vacuidade o destruidor do inimigo é assim, ah tá, eu entendi que é o Arhat, certo? Então eu fiz o salto de pensar assim, tá, Arhat deve querer dizer também destruidor do inimigo, né? Aí numa disputa com algum praticante do Theravada, eu tava lá falando assim, ah, porque os destruidores dos inimigos, como assim destruidor de inimigo? Você é Arhat não é aquele que destrói os Clashes, ele é aquele que destrói o Clash, mas a palavra rato não significa isso, né? Então a gente tem essas etimologias que surgem porque quando se vai fazer a tradução, a gente tem que usar uma expressão. Quando a gente vai usar uma expressão para traduzir, né, até em chinês fala fo para Buda, né? E em tibetano é Sanje Buda. Então, e essas palavras elas fazem alguma transformação semântica no termo original, na literalidade do termo original. Né? Então, esse é um ponto. Agora, tem uma etimologia do sânscrito que vai dizer que para não é paramita excelente, perfeito, né? Seria param e ita, né? Para, como se fala, como se usa em português. Na verdade, né, essas línguas elas têm uma origem comum. Já me interpelaram também quando eu falo isso, dizendo, já teve uma pessoa que me disse, não, isso aí é uma teoria antiga, isso não tem mais validade. Não, tem validade sim. O que a gente não faz mais com essa teoria foi que, por exemplo, os nazistas se apropriaram dessa teoria linguística e começaram a dizer, não, os caras lá, os caras no Cáucaso, os arianos lá, eles eram os tais, e eles que deram origem às grandes civilizações, e nós somos os bastiões dessa civilização. E esse tipo de atitude realmente não dá mais. Agora, nunca foi contestada a verdade etimológica da origem comum dessas línguas, né? O que isso vai implicar na visão distorcida das pessoas, a gente não pode prever, né? Mas o fato científico é esse, tem uma origem comum. Então, sei lá, quando a gente usa a palavra paralelo, quando a gente usa a palavra, né, várias palavras que tem paralegal em inglês, que é tipo um ajudante de um advogado, né? Tá do lado do advogado, assim, né? Não é bem o advogado, mas ele tá no... então, essa palavra para, é, seria quase como a outra margem, né? Um outro, né? E ita é ir para, né? Aquele que se foi, ir. Ele foi para outra margem. Então,
essa etimologia hoje em dia ela é disputada no sânscrito. Mas no tibetano, Parututimpa é tomar é ir para outra margem, né. Foi traduzido assim, com base nessa etimologia, com base nesse entendimento ou não. Aí, então, isso quando a gente vê assim, prajna, prajna, sabedoria, conhecimento, né. É essa sabedoria em particular que dissipa essa ignorância particular, que é de a gente reificar as aparências, a gente solidificar ou ter a noção de uma substância operando, uma metafísica operando, né. Então a gente quando a gente fala prajna, é a sabedoria que vence, ah, uma visão metafísica. E aqui, né, eu vou falar na mesma vou fazer o mesmo caveat, né, o mesmo porém aqui com relação à metafísica e transcendental, né. Então essas palavras elas têm um sentido técnico e têm um sentido popular, que eu estou falando no sentido técnico. Sentido popular, metafísica, sei lá, uma coisa espiritual, uma coisa esotérica, uma coisa de lojinha de que vende duende, o que sei lá, né. Sempre falo isso quando eu já falei em alguns vídeos aqui, tem no filme do Woody Allen que o cara estava na prova de metafísica, daí ele colou da alma do colega de classe, né, ele olhou para a alma, assim, e escreveu as questões. Então, tá, esse é um sentido popular, né. Quando eu estou falando aqui em metafísica, é um sentido que vem lá da tradição filosófica, a primeira filosofia, que estabelece as bases, né, origem, identidade, esse tipo de coisa. E daí na sabedoria, a gente vai na sabedoria budista, Prajna, a gente vai reconhecer que tem um problema inerente em considerar as coisas como tendo uma substância, como sendo um ente enquanto ente, que é a frase lá da metafísica do Aristóteles, aliás, palavra que ele não usou, né? Esse foi anacrônico, os caras foram classificar os livros do Aristóteles e chamaram de aquilo que vem depois da física, né? Agora a gente está falando para, também meta, parecido, né? Então depois, para, separado, né? Então é um livro que vem depois, a gente não sabe bem esse assunto, vamos agrupar aqui. Então algumas vezes as pessoas dizem primeiro a filosofia, o que é propriamente filosofia, né? A análise das coisas nesse sentido do que realmente está por trás delas, né? E daí na sabedoria budista a gente vai dizer assim, não, 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 é tudo a mera aparência, não tem nada por trás, não tem, então não tem como ter metafísica. Pode até dizer que isso, bom, então isso é uma afirmação metafísica, uma negação da metafísica nesse sentido, é uma afirmação metafísica. Ok, até aí dá para concordar, né? Mas normalmente as preocupações da metafísica, que é verdadeira, não metafísica popular, metafísica substância, identidade, gênese, do surgimento, né? Ou seja, tudo lastros para garantir, não, se uma coisa existe é porque tem que ter um começo, se uma coisa existe é porque tem que ser sólida, separada, tem que ser diferente de uma da outra. É sempre tudo isso a gente vai dizer, não, não, não. Problema. Sabedoria é o reconhecimento da vacuidade, não existe esse ente enquanto ente. Essa é uma nontologia, não é uma ontologia, né? É uma nontologia. Ontologia é outro sinônimo, ou aristotelicamente falando, um subgênero, né? Uma subcategoria da metafísica. Mas enfim, parênteses da metafísica fechado. Vamos voltar para o transcendente. Então, no transcendente a gente tem duas ideias, né? Tem uma coisa que é também tem um sentido popular, do qual eu vou falar também, e o sentido técnico é um pouco assim, que está além mesmo de um determinado. Está separado, realmente separado num determinado conteúdo, né? Então transcende aquilo, é porque não tem contato nenhum com aquilo, vamos dizer assim, está totalmente fora, né? E isso normalmente em teologia é usado para falar, por exemplo, da deidade máxima das religiões monoteístas, né? Então, Criador, Deus Criador. Então, a relação dele com a criação, né? Então, a gente vai ter um criador, como a gente tem no catolicismo, no cristianismo mainstream, um criador separado da criação. E daí eles vão ter vários problemas lá de interpretação de como que eles vão resolver isso, porque se ele é totalmente separado da criação, qual é a responsabilidade que ele teve realmente sobre a criação? Se a criação espelha ele de alguma forma, porque ele criou. Então, alguma relação ele tem que ter. Se ele realmente pode ajudar os seres, se ele está separado, realmente separado, né? Então, esse é o tipo de problema em teologia que tem quando Deus é transcendente à criação, né? E daí o outro Deus que tem no panteísmo,
também nessa invenção agora que eles tiveram, que é o paneteísmo, que é um panteísmo meio cheio de desculpa. Então, Deus é imanente à criação. Ele ou ele é igual à criação, ele está junto da criação, ou ele é ah, a criação é uma parte dele, vamos dizer assim, né? Então, e isso tem seus problemas também, né? Problemas que o budismo não tem, porque a gente não tem criador, não tem Deus, então esses problemas a gente não vai ter, né? Mas aí esse uso é o uso da palavra transcendente nesse sentido. Aí no sentido popular, transcendente às vezes significa transcendental, significa aquilo que é especial, místico, diferente, né? Aquilo que não está de acordo com o que é comum. Talvez seja mais ou menos o que as pessoas pensam, assim, especial, né? Fora do comum, transcendental, religioso, assim, realmente uma experiência religiosa, não uma experiência comum, normal, né? Então, quando a gente fala conhecimento, né, tem, acho que a própria tradução do Shakdugon para pro Prajnaparamita, Jidaya Prajnaparamita, que é o Sutra do Coração, que é o Sutra do Coração, ou seja, a essência, coração no sentido de essência, né? Da essência da sabedoria transcendental, do conhecimento transcendental. O cerne, qual é o cerne dessa perfeição da sabedoria, né? Então, essas duas traduções, perfeição da sabedoria, a que normalmente eu prefiro. Então, se eu fosse traduzir o Sutra do Coração, o Jidaya Sutra, eu traduziria como Sutra do Coração, ou do cerne, ou da essência da perfeição da sabedoria. E eu prefiro sabedoria em particular, porque, embora o sânscrito Prajna não tenha um gênero especificado, dentro do Tantra, dentro do budismo tibetano, do Vajrayana, são três sinônimos, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, Tantra e Vajrayana é a mesma coisa, mas o budismo tibetano é um pouco mais vasto do que Tantra e Vajrayana, mas em geral se fala que as três coisas são a mesma coisa, né? Claro que tem outros tipos tem outros budismos que não são tibetano, que são Vajrayana, que são Tantra também, né? Mas enfim, normalmente sabedoria é um aspecto feminino. Então, a palavra sabedoria em português, porque tem um gênero feminino, ajuda um pouco nisso. Então, perfeição da sabedoria, para mim, é melhor do que conhecimento. Estritamente falando, conhecimento está mais próximo da palavra, etimologicamente está mais próximo, como eu já falei por aqui também, por causa dessa relação dessas línguas com o seu antepassado comum, né? Então, esse né, de cognição, cogni, ou aquele KN do knowledge, knowledge, ou o JN de jnana, ou o JN de prajna, eles estão, talvez a pronúncia mais castiça, prajna, em sânscrito, né? Então eles têm uma raiz, esse fonema está ligado a esse aspecto desde antes do surgimento do sânscrito e do surgimento do português e do latim e assim por diante, né? Então, estritamente falando, conhecimento seria etimologicamente mais próximo de Prajna e de Jnana também, Jnana e Eshna, sabedoria transcendente. A gente vai falar também dessas duas sabedorias, né? Então, aqui primeiro a gente está falando dessa Prajna, que é essa sabedoria da vacuidade, de ir para outra margem nesse sentido, qual é a margem usual? A margem usual é reificar as aparências, ter emoções perturbadoras com relação a elas, ou seja, apego, aí a coisa estraga e tu chora, aí o relacionamento acaba e tu chora, porque tu tava achando assim, não, mas tinha que ser para sempre, tem que durar para sempre, e daí o Buda tá dizendo, não, se é composto, te ferrou, não tem jeito, isso daí no que tu botar expectativa nisso, tu vai te frustrar, né? Então essa é uma margem, a margem na qual a gente acredita nas coisas como tendo, né, como tendo uma metafísica muito forte lá atrás, sustentando elas, existindo verdadeiramente, assim. Então, aí essa margem é a margem do sofrimento, da insatisfatoriedade, né? Aí quando a gente se libera disso, e a gente reconhece tudo como um sonho, tudo como aparências que se sucedem, sem e a gente não tem por que botar apego ou aversão ou indiferença, né? Então não tem por que se fixar, não tem por que se rejeitar, não tem por que não se relacionar, porque é tudo, né, uma mera aparência. Não tem, não tem nenhum motivo para se engajar de uma forma fixada, né? Seja por aversão, ou por apego, ou por indiferença. Então, essa é a outra margem, né? Aí,
Quando a gente está usando, assim, conhecimento transcendental, o que que acontece? Parece que tu vai saber uma coisa, tu vai ter uma fórmula, né, ou visão, assim, da pessoa comum que comenta no YouTube, né. Então, não tô falando de você, que você é, claro, muito mais esperto do que isso, mas a pessoa normal que comenta no YouTube, ela vai dizer assim: "Conhecimento transcendental", claro, óbvio, é uma coisa que eu vou descobrir, que vão me contar, aí eu vou saber, né, e ela vai ser uma coisa que vai ser muito, muito além de tudo, e vai resolver, sei lá, meus problemas ou vai, me levar para além, para um mundo além desse, vamos dizer assim, no sentido, né, materialista, assim, vou para um mundo espiritual daí, assim, né. E na verdade não pode ter nada nem muito a ver com a minha vida, porque é um conhecimento transcendental, né, não é um conhecimento que se aplica no dia a dia, é um conhecimento que tá fora, eu não quero nem ter relação nenhuma com essa, eu tô no espiritual, material que se rale lá, sei lá onde, né. Então essa dicotomia material e espiritual, tem um texto sobre isso, eh, vídeo, não sei se é vídeo ou texto, mas enfim, vai ter um código QR por aí. Essa dicotomia material e espiritual não tem exatamente no Dharma, né. Mas a gente pode dizer que tecnicamente, como estava dizendo, a etimologia de conhecimento é correta. E tecnicamente, transcendental também é correto nessa interpretação de Paraututimpa, né, de para ir para outra margem. Então, mas, no sentido de quê? Que tu pratica o Dharma e tu chega num resultado, né, tu tá num outro lugar cognitivo, né, que tu te libertou da reificação. Não é um outro lugar, necessariamente não é um outro reino, assim, né. Uma aí tu acredita muito nesse reino, daí tu vai acreditar muito no outro reino, assim, né. Não, tu realmente tu tem um além aqui, né. No budismo a gente gosta bastante além do materialismo espiritual, né, cutting through, cortando completamente. E o título em inglês seria Cutting Through Spiritual Materialism, cortando, transpassando o materialismo espiritual, né? Não é, a gente nem se engaja assim brigando com ele nem nada, não, a gente corta, né? Tipo, transpassa, a gente não fica, eh, enfim, tem uma interpretação bonita nisso, né? Então eu acho que tecnicamente conhecimento transcendental é ok, é bom, né? Não tem problema. Na prática, conhecimento transcendental, se a pessoa não ouve ensinamento, parece uma coisa, a pessoa normal que vai ler aquilo vai achar: "O quê? É, é é é alguma coisa muito especial". Bom, é alguma coisa muito especial, mas não é bem o sentido de especial que a pessoa está lendo ali quando ela lê a palavra transcendental, né. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro sabedoria, perfeição da sabedoria, né, perfeição da sabedoria. Acho que a etimologia da paramita, acho que é quente essa a teoria de que essa é a etimologia original. Eu gosto que é feminino. Sabedoria, eu acho que conhecimento tem uma conotação muito assim de obter uma informação, né. Não deveria ser assim, mas, como a gente está falando, tem um sentido técnico e um sentido, erudito, dicionarizado e estabelecido em certas literaturas, que é que ok, né, é uma coisa que funciona, é um jargão. Agora tem um sentido corrente popular, né, que as pessoas usam, e daí nesse sentido corrente popular não é a melhor palavra, nem transcendental. Então esse é um pouco o meu argumento com relação a essas terminologias, né. A gente tem que, eu acho que o importante, claro, com relação à terminologia, tudo no Dharma, assim, o importante não é saber uma lista de palavras, né. Embora, estritamente falando, é tradicional no budismo a gente aprender a lista de palavras. Talvez até hoje em dia, devido a, então tem uma coisa que é um pouco assim, bom, eu falei, comentei que o Shardugompa, a tradução deles para o Hridaya Sutra é, o Sutra do Coração, né, a tradução é Sutra do Coração do Conhecimento Transcendental. Então acontece, daí em outra sanga lá eles traduzem de outro jeito, né. Nem lembro outras traduções semelhantes ou não, eh, mas o isso forma um pouco o que são as escolas budistas, principalmente nos dias de hoje. Tradicionalmente também tem uma ênfase terminológica, ou no Tibete pelo menos 2 camadas, né, 2 traduções, a tradução antiga, a tradução nova. E com certeza professores fixam mais em certas palavras, então mesmo que eles não usem
traduções diferentes para a mesma coisa, algumas vezes eles preferem usar certos ensinamentos, usar certos conjuntos de ensinamentos do Buda do que outros, né? Então isso é um pouco o que caracteriza a diferença entre as tradições, mas hoje em dia também a gente tem um aspecto que é interessante, um dos aspectos pelos quais é interessante aprender os termos em sânscrito, em tibetano também, né? É porque daí tu tem o plug de compatibilidade quando tu tá lendo um texto de outra tradição. Claro, nem mesmo no tibetano, nem mesmo no sânscrito, a gente não pode dizer assim que a palavra Dharmakaya, a palavra Dharmadato, ela quer dizer a mesma coisa num sutra ou num tantra ou num sutra nesse contexto. Tem que entender o contexto, né? Uma noção de tradução muito rasa, a ideia de que essa palavra é essa, eu sempre vou usar aquela. Não, tu tem que ver o contexto. Daí, às vezes, tu tem uma lista de usos daquela palavra de acordo com o contexto, né? Então, sim, tem uma nuance em relação a isso. Mas ajuda muito tu saber, tá, né? Principalmente quando tem lista de 6, aí é fácil, porque daí tu sabe, tem uma lista de 6 paramitas, a outra lista da outra escola ali usa 6 paramitas, usa umas palavras diferentes, mas tu sabe a posição, a quinta é a mesma que a quinta, né? Então tu sabe, mas também ajuda se tu souber, né? Esforço jubiloso, virya, né? Virya paramita. Então, esse é um dos sentidos pelos quais é importante ou é interessante estudar terminologia, assim. Mas uh, essa importância não é tanto para a pessoa, né? Então, para a prática da pessoa. Não deve dizer que a pessoa deve evitar de estudar dessa forma, ela tem que estudar dessa forma. Por quê? Porque isso faz parte do esforço de preservação do Dharma, né? Então, mesmo aqui que tem essa discussão aqui, tu vê só, o tibetano usou uma etimologia que hoje em dia a gente chamaria de folk etymology, né? Uma etimologia popular, talvez, para chamar, para dizer que vai além da outra margem. Que não era uma etimologia que está de acordo, talvez, né, com o próprio sânscrito. Mas daí, como eu estava dizendo, é uma coisa que se consagrou, porque foi usado por muitos professores que obtiveram qualidades e que atingiram realização e assim por diante, com relação a tendo essa interdependência dessa etimologia que talvez não tenha sido perfeita, mas que funcionou. Então, tem que ter uma clareza com relação a esses elementos, assim, né? Isso já é tradicional demais, há muitos anos. Não vai chegar e corrigir um professor tibetano que ele está usando, né? A língua dele está dizendo que paramita é aquilo que leva a outra margem, né? Agora, quando tu vai traduzir para o português, uma das coisas que tu tem que pensar é assim: a minha língua é mais próxima do sânscrito do que a língua do que o tibetano. Então, se eu vou tentar forçar uma aproximação com alguma língua, eu vou tentar por 2 motivos, né, pela semelhança com o português e pela, maior antiguidade, eu vou lá no Pali, eu vou lá no sânscrito, né. Do que eu vou dar menos, claro, se tu tá trabalhando com um lama, e o lama tá te ajudando a traduzir, e o lama quer dar o teor tibetano dele à tua tradução, é um mérito de ter essa Guru Yoga com esse professor. Mas se tu tá trabalhando independentemente, possivelmente, e alguns lamas tibetanos eu já vi terem essa posição também, eles vão dar mais ênfase para a etimologia de raiz, né, a etimologia do sânscrito. Mesmo porque os tibetanos não são perfeitos, eles cometeram certos, principalmente foneticamente, a gente sabe que tem muitas deficiências na transliteração fonética do sânscrito para o tibetano, porque, obviamente, são línguas muito mais diferente, o tibetano é mais diferente do sânscrito do que o português é diferente do sânscrito, né? Como eu disse, as nossas línguas são mais parentes do que o tibetano é de outra família linguística. Então, eles não têm vários fonemas. A gente não tem certos fonemas do sânscrito, e com certeza a gente não tem certos fonemas do tibetano, e vice-versa, né? Toda língua tem um conjunto de fonemas peculiar, uh, mas alguns são muito adaptáveis, né? E a gente está mais próximo do sânscrito que do tibetano, obviamente, né? Isso é um comentário também paralelo com relação a essas tradições japonesas que traduziram o nome de um sutra para o japonês, e daí elas recitam o nome do sutra em japonês, mas elas estão aqui no Brasil e estão recitando o nome do sutra em japonês. Por um lado, é que nem nós aqui, quando a gente tem guru yoga com o professor, e a gente recita, em vez de falar Vajra, nós somos brasileiros, nós temos o fonema V, para nós não é totalmente diferente, totalmente difícil falar o DJ, ja, Vajra, não é muito difícil, né? Mesmo colocando um R, que é meio esquisito para nós. Então, Vajra não é uma palavra difícil, né? A palavra Dorje em tibetano, né? Vajra.
Mas o tibetano não consegue falar V. Então, tem jeito. Ou ele transforma em o A, ou ele transforma em B. Né? A gente tem travesseiro, travesseiro, né? Assovio, assobio. Então, a gente transforma o V em B, às vezes as pessoas não. É, é uma dificuldade, uma transformação fonética comum que tem, né? Um desvio fonético comum que tem. Então, eles falam benza, benza. Vira um Z quase, benza, benza. Então, por isso que a gente fala uma hum benza guru pema siddhi hum. Também por Guru Yoga, talvez o nosso professor, né, no caso do Shakdo Rinpoche, ele falava assim, cantava assim, né? Então, por um lado, é Guru Yoga cantar que nem ele. Por outro lado, o Dzongsa Tyense Rinpoche frisa que talvez seja legal usar já que a gente é capaz de falar mais próximo do sânscrito, então usa o Vajra, né? Não tem problema nenhum usar. Não precisa apropriar a dificuldade fonética do tibetano também, né? Então tem as duas aproximações, né? É, mas também, daí, no caso, né, são duas tradições, são duas tradições. É uma tradição tibetana tentando se aproximar do sânscrito e o brasileiro tentando falar sânscrito. Mas daí olha o caso da pessoa que pratica lá o budismo japonês e está falando japonês, que é que nem, né, não é nenhum erro fonético, é uma tradução para o japonês, não é nenhuma transliteração fonética para o japonês, que teria suas dificuldades fonéticas, etc. Então, aí talvez é mais um nível de afastamento com relação ao som original e assim por diante. Se tem importância isso? Bom, uh, tem importância, mas não é a parte mais importante. Né? Então isso a gente já sabe também. Se não consegue falar certo, também funciona. Só não é muito bom que nem às vezes tem acontecido aqui no Brasil, que eu vejo assim. Ha Hum, Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Ha Hum. Né? Isso não pode. É A é diferente de Ha. Hum. Né? Quando, quando, quando as pessoas começam, quando vira uma tradição que não tem nenhum porquê, porque também a gente é capaz de falar ahum, né? A gente não precisa falar hahum. Aí tem aí se tu puder corrigir a pessoa, tu corrige, né? Não vai, não vai seguir piorando a pronúncia só de graça, assim, né? Olha só, pessoal, cuidado aí, né? É outra sílaba, não é a mesma sílaba. Então, acabei falando de fonética, né, mas o mais importante aqui talvez fosse a, a, a semântica do termo transcendental, né? E pelo uso, assim como a palavra metafísica, pelo uso cotidiano das pessoas, assim, que não tem um treinamento técnico, principalmente em filosofia, são dois termos de filosofia, né? Então, por exemplo, estética transcendental, espaço e tempo para o Kant são transcendentais, né? São transcendentais porque eles não estão, eles vêm antes da experiência. A gente tem o espaço, a gente tem os objetos no espaço, né? Vamos dizer assim. E então, é, aí, mesmo nesse sentido técnico, esse sentido propriamente kantiano aí não faz muito sentido no budismo também, né? Mas sim, num sentido técnico mais formal, filosófico, de várias interpretações filosóficas, tal, que o Kant usou apropriou de um certo jeito, né? Mas outras pessoas usam de outros jeitos e tal, aí teria algum sentido. Mas no sentido corriqueiro, do entendimento corriqueiro das pessoas que não têm informação técnica sobre metafísica, sobre transcendental, elas usam, sei lá, que nem os orientalistas, às vezes, esse pessoal do eternalismo, perennialismo, ah, tradicionalismo e tal, eles adoram se apropriar dessas palavras num sentido que foi o sentido que se popular, talvez pela tradição teosófica, não sei bem quem que causou esse problema aí, mas enfim, popularmente a gente usa a metafísica mais próximo desse pessoal assim que não parece que entendia muito do assunto. Então, metafísica é transcendente, né? Então era isso, era só essa dica aí. Me perguntaram sobre isso com relação ao próprio sutra. A minha versão preferida é Perfeição da Sabedoria. Tá etimologicamente correto. É feminino. Ah, eu falei que eu ia falar, já estava encerrando, mas aí eu lembrei, né? Então essa sabedoria transcendente, algumas vezes, né, Prajna, Trungpa Rinpoche, eu acho que se fala assim na Nyingma, acho que talvez na Kagyu também, assim,
Então a sabedoria, o prajna, eh, ela ainda é um pouco, ela é não dual, em certo sentido, mas ela ainda é um pouco espaço-temporal, assim, ela é obtível no momento e daí você tem ela, né. Então, quando vai se falar em Yeshe ou Jnana, né, então é uma outra sabedoria, daí mas se usa sabedoria primordial, sabedoria atemporal, né, porque daí de fato ela não tem um começo. Então não é como se não é como se ela fosse uma qualidade que um Buda obtém, ela não é uma qualidade que o Buda obteve, hã, num determinado ponto, é um reconhecimento de uma qualidade que ele já possuía, sempre possuiu, né. Então, basicamente, é só esse recado aí. Então, nós nos vemos na prática do Dharma. E se você quiser assistir meu outro canal de mundanidades, tem lá o Diletante Extraordinário. Por favor, se inscreva aqui. Por favor, se inscreva lá. Sempre, né, pedindo alguma coisa. Pedir ajuda você também a praticar a sua perfeição da generosidade, né? O que custa apertar um botãozinho? Não é uma coisa que você vai reificar. Eu reifico, né? Porque eu sou uma pessoa imperfeita. Mas você pode praticar a sua, né, seu conhecimento transcendental lá, não, no caso daí seria a sua generosidade transcendental, clicando naquele botãozinho lá. Era isso, nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Kororo kore jingan so banan de wa manu jingwa na chara zima ten jinja so vesa pe kaja bu ten ju chi on so chi jame jabe ne jara sa wa kun ja tu ji o zeta e ba me junu tu tu pe mo ni choki sa so da tu ten ju chi jimme kun ye pe ma sam ba sa so na ne che se no ba e kar ju ma shu ku tu pe ko ko se te shin de sin ta shin shu jing me tu shu tu pa nang yu wan chu tu ngon du pa de no bu yin ngen ko pa ma do la sa ne lun du le ta tu ten ju chi pe me je son pe me ri so je pe me tan la jing ko se su wan pe ma che chi do ma ri so jin do ni pe me lun je do ju chi pe nan jung na chim bol dan ba yo re ne ba dan de ba sin pe che bo nan ko se sha sin den ju chi du su san je go ro rin pa shin ngon du kon da de ba chum ba sha ba che kon sa do do da pa so so a de so chi lab do so shin na so go ba che shu wa dan san pa lon je do pa chen che lo mo 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 du ben zi hom mo du ben zi hom du ben zi hom ken lo sho sun lo che zan lin sa son cha ba ba do ju sho sun na ma lo mi do sun ge le shu